Tudo bem, pessoal? Hoje o comentário então sobre Dolittle, novo filme da Universal, direção do Stephen Gaghan e que eu não preciso, acho, comentar, é um desastre absoluto. É mais um filme da Universal com uma qualidade questionável. Em menos de um mês a Universal lança duas bombas no cinema, inicialmente Cats e agora Dolittle. Para começo de conversa, eu não sei quem teve a ideia e quem achou que daria para tirar alguma coisa de Dolittle. Se você pega o filme clássico de 1967, esse filme não conseguiu boa bilheteria na época. E aí se a gente pega o período de renovação de Dolittle com Eddie Murphy, parece que na época os produtores tiraram o máximo que poderia ser aproveitado da franquia, com lançamentos também direto para home video. De boa fé, eu penso que alguém dentro da Universal imaginou que você colocando grandes estrelas e com um grande artista, Robert Downey Jr., garantindo um grande investimento e bons efeitos especiais, daria para fazer um filme que lucraria muito na bilheteria e que mandaria pelo menos todo mundo para casa com um sorriso no rosto, não focando tanto assim no roteiro. É claro que esse projeto foi alvo de vários boatos. Inicialmente o lançamento seria em 2019. Nós temos a confirmação de que o filme passou por sessões de testes organizadas pela Universal. O resultado dessas sessões foi péssimo e aí eles tiveram que fazer um novo cronograma de filmagens, 21 dias, dois novos roteiristas e um diretor auxiliar. E a bagunça foi tão grande que fica claro que você tem aqui dois filmes. O filme original, que foi enviado para apreciação na sessão de teste, e esse filme composto das cenas extras. Eu falo isso porque a estrutura é extremamente precária, frágil e a montagem não é tão inspirada assim. Claro que é muito mais difícil quando você tem a refilmagem, você tem que fazer um outro processo. Eles acabam tomando algumas escolhas e essas escolhas acabaram não dando muito certo. Sobre a história, se é que dá para chamar de história o que é avançado nas telas, você tem o Dolittle, interpretado pelo Robert Downey Jr., que é chamado às pressas para tentar ajudar a Rainha Victoria, muito doente, acamada, que pode ser vítima de uma conspiração. Você nota que o filme teve graves problemas criativos quando a primeira passagem é uma passagem animada. O mais interessante disso é que a animação aparece de forma pontual, apenas na introdução e aí depois ela volta na rolagem dos créditos. Não é algo que dá para você justificar nesse caso, de modo que logo após essa passagem animada, você tem uma apresentação dos personagens, a história parece que vai se encaminhar para um rumo, adicionando os animais, apresentando toda essa fantasia, e aí, de uma hora para outra, entra a história da Rainha Victoria, como uma ruptura. E parece que o roteiro original tinha um objetivo, e eles mudaram tanta coisa na refilmagem que eles acabaram perdendo completamente o foco da história e o rumo da história também. E você tem às vezes uma pegada muito família com piadas extremamente bobinhas e em outros momentos você tem referências que não são compreendidas por crianças. Por exemplo, tem uma passagem que acaba referenciando o Poderoso Chefão. E eu tenho certeza, por sinal, que quem é fã de Poderoso Chefão vai acabar ficando com raiva da forma como aquilo ali foi estruturado dentro de Dolittle. Eu já falei que a montagem do filme não é muito inspirada, dá para entender o porquê disso. O processo de refilmagem é sempre um processo complicado para o corte final, mas você tem na parte técnica várias distrações. Em determinadas cenas, por exemplo, existe o afastamento dos personagens, a captação seria em plano geral, e aí quando você pensa, agora vai existir o corte, o close, quem sabe, para começar o diálogo. Não, eles começam o diálogo no plano geral. É um velho truque, na realidade eles acabaram mudando ali o roteiro, eles acabaram colocando falas que não estariam gravadas. É muito mais simples você levar o Robert Downey Jr. para o estúdio apenas para ler um texto do que você ir com ele e com toda a equipe filmar uma determinada cena ou uma determinada tomada. Na parte sonora, a mixagem, e a mixagem que é a montagem da trilha final, ela também não esconde um processo traumático que eu acredito que deve ter sido. E existem linhas de diálogo que com certeza foram adicionadas a posteriori, provavelmente nos minutos finais de montagem. Elas não acabam ficando de forma natural no filme. O aproveitamento do elenco é ridículo e você tem grandes nomes envolvidos nesse projeto, junto do Robert Downey Jr., talvez o Antônio Bandeiras seja o nome com as piores cenas. É com certeza o pior papel da carreira do Antônio Bandeiras. E, infelizmente eu tenho que falar isso e eu sou um fã do ator. A grande ameaça do filme,
ou na verdade o arco de antagonistas do filme, ele é absurdo. Mais uma vez ele segue aquela ideia de 2 filmes. São 2 momentos diferentes, são 2 tipos de ameaças diferentes. No final é uma bagunça generalizada, não faz sentido algum. A aplicação dos efeitos especiais dentro do possível é interessante. Os animais são bem feitos e eu acredito que Dolittle seja um bom entretenimento, talvez para uma criança muito pequena que apenas olhe as imagens. Com os diálogos começam os problemas. Eu quero fazer, no entanto, um elogio. O filme é ruim, mas não é ruim ao nível de Cats. Cats é um absurdo à parte. Dolittle ainda assim tem uma cena que é pior do que qualquer cena que está em Cats. Então existe, de certa forma, um equilíbrio. Eu não vou dar spoiler sobre o teor dessa cena nesse vídeo, no entanto eu vou deixar no comentário o spoiler sobre o que se trata essa cena bizarra e que eu ainda não acredito que alguém apostou no potencial dessa tomada no set de filmagem, alguém não ficou com vergonha de colocar isso no corte final do filme. Tendo em conta o que aconteceu com Cats, o fiasco que todo mundo sabe, e tendo em conta Dolittle, que também é um filme desastroso, eu acredito que a gigante Universal vai pensar muito antes de fazer qualquer tipo de investimento que envolva animais na história. É desastroso. Dolittle realmente é um filme desnecessário e é mais um filme posicionado no mês de janeiro, mês do descarte das distribuidoras. Então, nota 2 para Dolittle, certo? Seria esse o meu comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!